pessoal, estamos aqui mais um Titinho E. Hoje, Titinho E junto com Bia, Titinho E Bia, Titinho E Aninha. Foi exatamente com estas duas que eu apresentei a primeira vez a ideia do Titinho E, que deveria ser um quadro no meu canal no YouTube, onde nós iríamos falar sobre várias coisas. Inaugurei com Bia, e Bia já esteve presente em quase todos os Titinhos E, quase todos, e finalmente chegou o dia em que a gente vai ter a Aninha, meu dia. Aninha conosco. Então hoje, Titinho E, Bia e Aninha, e nós vamos falar sobre música popular brasileira. Algo que é uma paixão minha, uma paixão nossa. Antes, deixa eu dar as boas-vindas à Aninha, as boas-vindas à Bia. Uma alegria demais tê-las comigo. Como você bem já sabe, a gente escolhe um tema, vamos falar de música popular brasileira, e a gente vai conversando. Este quadro, ele não é editado, então, se errar, segue, se não lembrar, passa, é um bate-papo, e a Aninha está nervosa, você já pode perceber, né? Mas também foi assim, a primeira vez da Bia, a primeira vez da Ágata, com o Afonso, e todos que já passaram por aqui também ficaram nervosos, e eu também fiquei nervoso em cada uma das vezes, mas a gente vai se acostumando. Hoje a gente vai bater um papo, falar sobre algo que a gente gosta muito, e como sempre eu tenho aqui em minhas mãos um roteirinho que eu já passei para que elas possam pelo menos ter o contato mínimo e não serem surpreendidas com a pergunta, tá bom? Hoje eu fui muito generoso e passei para elas o roteiro antes. Geralmente eu não faço isso, mas quebrei o galho delas, porque elas ficaram muito tensas a respeito do assunto, tá? Muito bem. Música popular brasileira, e a primeira pergunta, vou começar com Bia para a Ana poder ficar tranquila e se acostumando. Música popular brasileira é MPB, para você qualquer coisa que tiver à mente para que você possa responder. Olha, você que não assistiu os nossos outros vídeos, já falamos sobre cinema, no Dia dos Pais falamos sobre paternidade, já falamos sobre Friends, já falamos sobre Harry Potter e hoje falamos sobre música popular brasileira. Se você não assistiu os outros vídeos, assista, vai lá. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e se acostume. Nós temos esse microfone que passa de um para o outro e na medida que a gente for falando, tá bom? Então vamos começar com Bia, e a Bia é a primeira a receber o nosso microfone. Música popular brasileira para você Bia? O meu primeiro contato com música. Foi a primeira vez que eu ouvi música, era MPB. Que eu lembro, eu tenho quase certeza que foi. E pra mim é a base da música no Brasil. Muito bem. Um pai que gosta de música popular brasileira. A Bia estava tão envolvida com música popular brasileira que um dia eu cheguei em casa, a Marcinha estava fazendo unha, e no maior bate-papo com a nossa amiga Eliane, conversando, e acho que esse foi o primeiro contato da Bia com música popular brasileira. Ela estava pisoteando, há pouco tempo estava andando, pisoteando todos os meus discos que ela tirou do gavetão, onde estavam os CDs, e pisoteando os meus discos, entre eles de música popular brasileira. Acho que foi esse o primeiro contato da Bia com música popular brasileira, fazendo dos meus CDs de Chico Buarque, de Caetano Veloso, de Djavan, uma passarela para ela poder pisar. As caixinhas dos CDs foram vários danificados. O CD, alguns arranhados, eu perdi. Foi o primeiro contato que eu lembro da Bia com a música popular brasileira. Primeiro a Bia, depois a música popular brasileira. É verdade, Muito bem, Aninha, música popular brasileira Bom, pra mim, música popular brasileira é o aconchego do nosso idioma, né? Onde a gente fica, sabe, num berço, onde se sente abraçado, onde a gente tem contato com o ritmo, com toda a composição da nossa língua. Então, tipo, eu me sinto muito agraciada quando eu escuto a música popular brasileira. Vamos para a nossa segunda pergunta. Já vou passar para a Aninha, que o microfone já está aqui. Como, Aninha, vê se você consegue lembrar
como você teve contato. Primeiro, a gente está falando de música popular brasileira, isso é muito relativo, né? Mas estamos falando de um tipo, de um gênero que se chamou, passou a ser chamado de música popular brasileira. Isso não quer dizer que seja mais popular, né? Hoje, por exemplo, não tenho dúvida que esse gênero, ele não é mais popular, por exemplo, que o sertanejo, não é mais popular que o funk. Mas quando nós chamamos de música popular brasileira, nós estamos falando de um ritmo, de um tipo, né, de composição, de letra, de compositores, de artistas que ficaram marcados por serem reconhecidos como integrantes da música popular brasileira, da MPB. Aninha, como que foi esse teu primeiro contato? Você consegue lembrar? Consigo. É muito diferente, né? Ver jovens falando da MPB, assim, é um pouco fora do nosso nicho, né? Mas o meu primeiro contato com a MPB foi com meu avô. Sempre na cozinha, na sala, Você escutando. lembra o que foi? Foi Oceano, Djavan. Foi meu primeiro contato com música brasileira, foi com Djavan. Então fui me apaixonando, depois fui procurando, aí dei uma pausa e continuei. Minha mãe sempre fala, você gosta de coisa de velho, né? Então é essa a classificação, foi o meu primeiro contato. Djavan. A Aninha é alguém que gosta muito de música popular brasileira e temos compositores e cantores, artistas que nós gostamos em comum. Né? É verdade. Muito bom. Coisa de velho, né? Como Coisa de disse. velho. Mas um dia eu fui jovem e ouvi essas músicas, né? Bia, e você? Como você lembra aí de qual foi o seu primeiro contato com a música popular brasileira? Se referindo, obviamente, a esse tipo de cancioneiro, né? Foi nascendo. Já nasci ouvindo. Djavan. Djavan, Oswaldo Montenegro e Zé Ramalho foram os primeiros que eu lembro. Como? Zé Ramalho Zé Ramalho, Djavan e Oswaldo. e Oswaldo Montenegro. Foram os primeiros. No carro, muito também. A minha primeira imagem assim, que eu tenho, muito pequena, uns 2 anos, foi no carro, Viu? ouvindo. Então, apresente aos seus filhos a boa música, viu? Fica na memória. E, Bia, aproveitando já que você está aqui, já perto do microfone, quais são as músicas mais remotas que você lembra? Assim, as mais antigas que você possa mergulhar na sua memória. E a Bia tem uma coisa extraordinária se referindo à memória, né? Ela lembra coisas de 2 anos de idade, quando ela tinha 3 anos de idade. Aí, às vezes, eu não acredito que ela está lembrando e vou lá, indago, faço questionamentos, ela apresenta dados referentes àquela circunstância ou àquela pessoa. Eu falo, caramba, essa garota Identificando que ela lembra mesmo, né? E aí, Bia, as canções ou artistas, as coisas mais remotas, mais longínquas da tua vida que você lembra de música popular brasileira? Tiveram várias, mas a que eu lembro que me marcou muito, que foi assim, eu parei tudo só pra prestar atenção naquilo, eu era muito pequena, foi Léo e Bia. Com certeza, porque tinha o meu nome. Então, quando eu vi aquilo ali que tinha o meu nome, eu parei tudo pra ouvir só aquilo. E eu gosto muito dessa música até hoje. Léo e Bia, se você não conhece, uma das lindas canções do Oswaldo Montenegro, né? Muito bem, e você, Aninha? Você já falou Oceano do teu avô, não sei se tem outra, né? Tem. Lady Laura. Lady Laura me marcou muito. É uma música muito linda. E eu cantei na escola várias vezes. Então, me marcou muito. Lady Laura, com certeza. Lady Laura, do Roberto Carlos. Carlos. Muito bem. Vamos seguindo, né? Dentro do nosso roteiro, batendo esse papo. 3 músicas da vida. Ou seja, aquelas músicas que você canta sempre, que você lembra sempre, que fala, poxa, uma música popular brasileira você gosta, você lembra sempre. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, quantos vocês quiserem. Eu botei aqui 3, mas em titinho e a gente fica à vontade para ir construindo e conversando conforme a gente vai batendo papo, tá bom? Então, 3 músicas que são as músicas da tua vida. Tempo Perdido, Legião Urbana. Encontro e Despedidas, de Maria Rita. E Cigano, de Djavan. Cigano de Djavan. E você, Bia? 3 canções. Bandolins, do Oswaldo, Sina, do Djavan e Cigana do Oswaldo. Você falou cigana também? Cigano, Cigano, Djavan. do Djavan. Ciganá, do Oswaldo.
O Cigano do Djavan não lembro. Não? Não. Do álbum de Aria. Não lembro, tô lembrado agora. Mas você quer cantar como que é? Não. Ah, não. Mas a cigana do Oswaldo Montenegro, eu lembro, né? Muito bem. Ah, eu acho que eu vou falar também, né? Fala. Eu acho que eu vou falar também. Olha, eu vou voltar aqui às perguntas, eu vou participar também, tá? É para entrevistar elas, mas eu quero responder também. Na hora que eu estava fazendo o roteiro, eu fiquei lembrando das minhas, né? Música popular brasileira, para mim, o tipo, o gênero de música que me acompanha sempre. Eu estou no carro, eu estou sempre ouvindo música popular brasileira, eu tenho um gavetão cheio de CDs, eu peguei os LPs, né? Peguei o vinil, obviamente, depois vi a transformação para os CDs, os DVDs, e hoje a música ela é encontrada em EP? EP é assim que chama, não? Ah, em plataforma. Em plataformas tem qual nome? Streaming, né? Isso e no streams. Você encontra disponibilizadas as canções, ninguém compra mais disco, mas eu lembro bem desses recursos que eram disponibilizados. Eu ainda tenho lá meu gavetão cheio de CDs, eu não me desfaço. É uma pena que eu não tenha guardado vinil, né? Mas os discos de vinis. Mas o meu contato com a música popular brasileira, eu era moleque, na década de 80, e eu conheci por meio dos meus irmãos. Eu lembro dos meus irmãos cantando, eu lembro de Ivan cantando as canções de Oswaldo Montenegro, Agonia, Bandolins, e aquelas canções que meu irmão Ivan ficava repetindo, aquilo me chamava muita atenção, achava lindo demais. E depois eu passei a conhecer a turma do Zé Ramalho, do Alceu Valença, da Elba Ramalho, por meio do meu irmão Wilson, muito Zé Ramalho. Lembro ainda hoje, né, um grupo de jovens cantando Avorrai na esquina, Chão de Giz, e isso está guardado na minha memória, e foi por meio desses contatos que eu acabei conhecendo a música popular brasileira, e esses que eu acabei de citar, aí, Zé Ramalho e Oswaldo Montenegro, até hoje fazem parte de forma muito forte no meu acervo de memória afetiva da música popular brasileira. E essas são talvez as músicas mais remotas, eu acho. Acho que Agonia, eu acho que Bandolins e Avorrai. Avorrai, é incrível como essa música, ela está guardada lá na minha memória como uma das músicas mais remotas, a música que está mais que eu consigo lembrar com maior distância dentre esses cantores e compositores que nós falamos, né? 3 músicas da minha vida. Eu estou fazendo para mim mesma a pergunta, né? 3 músicas da minha vida. Eu acho que Como Nossos Pais, de Belchior, gravado por Elis Regina, né? Que ficou conhecido na voz da Elis, mas é do Belchior, né? E eu amo demais Belchior. Eu nem pensei, né? Nem pensei. Deixa eu ver. Cássia Eller, eu acho que, por enquanto, na voz de Cássia Eller, é um registro, é um marco que eu amo, amo demais Cássia Eller. E eu vou pegar alguma coisa de... Eu falei quem mesmo, hein? Vou pegar alguma coisa do Oswaldo Montenegro. Deixa eu ver alguma coisa do Oswaldo Montenegro. Eu falei de Bandolins. Eu acho que eu vou falar de Agonia. 3 canções assim que eu acho que são lindíssimas e que têm uma relação afetiva muito, muito intensa. Melhor. Palo Seco. A Palo Seco. Nossa, de Oswaldo Montenegro. Pronto, a Palo Seco. A Palo Seco de Belchior, na voz de Oswaldo Montenegro, seria a simbiose perfeita, né? De uma música que é lindíssima e que eu gosto demais. 3 cantoras de sempre, ou seja, 3 cantoras da música popular brasileira que você gosta muito, Bia. 3 cantoras e já rola logo seguindo 3 cantores que você ama. Tá. 3 cantoras. E 3 cantores. Elis Regina, rainha. Não tem nem como não ser ela. Cássia Eller, que eu também ouvi desde muito pequena. Minha preferida, Cássia Eller.
E Rita Lee. Gosto muito de Rita Lee. Legal, Gosto Rita, né? muito. É um gênero mais rock and roll, né? Mas tá dentro. E os três cantores, pô? As três cantoras, de verdade. Eu botei Oswaldo Montenegro, que pra mim é o melhor. Melhor, não tem jeito. Eu amo a voz dele. Meu legado pra minha filha. Caetano, que eu gosto bastante também. Acho que é um dos que eu mais escuto. E Djavan. Excelentes escolhas. Meu legado. Aninha, 3 cantoras e 3 cantores de MPB. Muito irmãs, muito gêmeas, porque também Elis Regina, também Cássia Eller, que ela é incrível, que mulher incrível. Só que a diferença da Rita, eu vou colocar a Maria Bethânia. Que presença daquela mulher, que presença. E os 3 cantores é o Belchior, Nando Reis e o Cazuza. Eu tenho que dizer para vocês que Belchior, eu tive o prazer, a honra, o privilégio De acrescentar na minha de vida. apresentar para a Aninha. Eu falei, Aninha, um dia saindo do carro, eu falei, eu quero que você escute este cantor. E aí o pessoal subiu, nós ficamos no carro e eu fiquei ali ouvindo uma música, a segunda música, a terceira música, a quarta música. E essa música fala isso, significa isso. Exatamente, ela começou a conhecer a poesia singular de Belchior, ficou apaixonada e passou a buscar conhecer Belchior, e hoje conhece talvez mais do que eu a obra de Belchior, e ela está apaixonada por Belchior como eu. 3 cantores, já falou 3 cantores? Sim. E os 3 cantores já falei. Já falou 3 cantores? Falei. Quais foram? Cazuza, Belchior e o Nando Reis. Nando Reis. Nando Reis, que é um compositor incrível, né? Que eu amo, Nando Reis como compositor. Tem um quadro que caberia o Nando Reis, tá lá no final, tá bom? Mas vai ficar para surpresa. 3 cantoras para mim. Nana Caymmi, que eu acho espetacular. Elis Regina e Cássia Eller. Eu poderia trocar, substituir a Nana Caymmi ou a Elis pela Maria Bethânia, e estaria no mesmo patamar, mas a melhor, a top entre as 3 para mim é a Cássia Eller. Ela é incomparável, cantando partido alto, cantando blues, cantando música popular brasileira, rock, balada. Cássia Eller era um máximo, uma voz impressionante, uma pegada única, singular. Cássia Eller é única, exclusiva. É uma pena mesmo que ela não esteja mais entre nós, mas deixou uma obra ímpar, singular, Cássia Eller. Muito bem, falei os 3 cantores? Não, né? Não. Então, Oswaldo Montenegro, Djavan e Oswaldo Montenegro. Eu vou falar um que eu gosto muito, muito mesmo. Amo demais a obra dele, acho que ele tem uma pegada muito diferente, que é o Luiz Melodia. Eu amo Luiz Melodia demais também, como eu gosto de Luiz Melodia. Muito bem. Poderia citar outros, mas eu quero citar para fazer essa homenagem à Luiz Melodia, que eu acho fantástico. A voz. Pode ser feminina, pode ser a voz masculina, mas você fala assim, cara, essa voz é incrível. Não importa quem seja, pode ser o Zé Ramalho com um timbre grave, pode ser o Oswaldo Montenegro com aspecto cheio de melodias e arranjos, pode ser a Elis Regina com a interpretação singular, o que você quiser, Bia. A voz. Eu botei o Zé Ramalho mesmo. Eu acho... Zé Ramalho? Eu não sou muito de gostar do estilo, assim, mais com a voz mais grossa, assim, mais do jeito do Zé Ramalho. Eu nunca fui muito fã desse estilo. Mas, cara, é impressionante aquele homem. O que ele faz com a roquidão dele olha, é incrível. Gosto muito. Para mim eu botei ele porque pra mim foi, assim... impressionante o quão ele chegava com a voz dele e, nossa, incrível. Muito bem. Aninha, a voz. Alceu. Alceu Valença? Alceu Valença. A mesma característica da Bia. A roquidão dele, o jeito de falar, aonde ele chega, como é que ele interpreta a música e tudo mais. Acho ele incrível, a voz dele é incrível. Muito bem. A voz, pra mim, eu vou pegar um só para homenagear, que eu lembrei estes dias,
que tinha uma voz incrível também, uma pena que não esteja mais conosco, Emílio Santiago. Emílio Santiago, a voz incrível, incrível. Poderia também falar de um intérprete, mas eu vou ficar com o Emílio Santiago para Calma. Não se Calma. precipita. para não deixar de fazer essa homenagem a essa grande voz. Recentemente eu estive ouvindo Emílio Santiago, e se eu não tivesse ouvido Emílio Santiago tão recentemente, talvez eu nem lembrasse dele. Mas Emílio Santiago tem uma voz realmente muito especial. Vamos para a próxima pergunta. Qual é mesmo, Bia? Já está aí com ela, irmão? O intérprete, ou a intérprete. Fala aí, Bia. Elis. Elis Regina. Não tem nem como, cara. A presença, não é nem só a voz, a presença dela. O fato da forma que ela consegue se entregar de corpo, de alma, de voz, de tudo. Emocionalmente é incrível. E a história que ela passou. É incrível. A interpretação da Elis Regina no palco, né? A forma como ela interpretava, dá a impressão que ela era a música, né? É uma coisa incrível também. Aninha. Eu coloquei a Letícia Sabatella porque eu não sabia que ela cantava, eu achei que ela só era atriz. Ela não canta, não? Não, mas ela realmente Poxa, ela é uma ótima intérprete. Eu tive contato ela com Genise Apelin e nossa, parecia de Chico Buarque. Parecia que ela que tinha composto a música, porque ela se entregou completamente. Assim, parabéns pra ela. Eu vou falar da Nana Caymmi, porque tem um disco da Nana Caymmi cantando Dolores Duran, que é uma coisa impressionante, impressionante. Então vou ficar para aqui fazer homenagem a essa que nesta geração muita gente nem conhece. Se você é uma dessas pessoas, vai lá e procure saber, conhecer a voz singular, ímpar de Nana Caymmi e a interpretação. E fica aqui a dica, se você não conhece este álbum, este disco dela, eu acho que é Nana Caymmi canta Dolores Duran. É música de fossa, é música de gente apaixonada, de gente que está triste, de coração partido, é música assim de muita dor de cotovelo, muita mesmo, mas a interpretação da Nana Caymmi naquele álbum é algo fantástico, fantástico. Então fica aqui a dica, acho que Nana Caymmi poderia ser uma boa representante desta identidade, o intérprete. O Emílio Santiago seria outro, né? A KCL seria outro nome que a gente poderia citar. A Elis Regina é singular. A própria Maria Bethânia, né? Ela interpreta a Marisa Monte e Maria Bethânia, acho que são a Ney Matogrosso. Tá aí. Se eu vou trocar. Como eu já escolhi entre as vozes anteriormente, né? Nana Caymmi, então a Aninha me deu uma dica. Ney Matogrosso. Como intérprete é algo incrível, incrível também. Muito bem, então fica aí com o meu intérprete, Ney Matogrosso. A letra de uma canção que você diz assim, que letra incrível esta, né? Que letra maravilhosa. Do muito e do pouco. Oswaldo Montenegro. Com Zé Ramalho. Do muito e do pouco. Se você não conhece, é uma Que crítica letra. social muito interessante. Que letra. Do Zé Ramalho com o Oswaldo Oswaldo Montenegro. Então vá ouvir, que é uma letra fantástica. Lindíssimo. Aninha, uma letra... Essa aí eu aprendi na minha aula de logística. A professora lá colocou pra gente analisar, né? E foi Construção, de Chico Buarque. Gente, que homem que conseguiu estruturar, assim, com português, que ele quis passar com cada coisa, repetindo e trocando de posições das palavras. E foi incrível, assim, Construção é incrível. Tá bem. Eu vou também falar de uma letra que eu amo, que não tem a mesma pegada de crítica social que vocês acabaram de apresentar, mas qual o nome daquela canção do Pequeno Mapa
do Belchior. Pequeno Mapa. Fugiu o nome da canção. Sem problemas, sem problemas. Pequeno Mapa. Pequeno Mapa do Tempo. Pequeno Mapa do Tempo, né? Do Belchior. É uma letra maravilhosa, com a filosofia, com a perspectiva filosófica, crítica, e como o Belchior mexe com a questão da construção das palavras de uma forma ímpar. Pequeno Mapa do Tempo. Se você não ouviu, eu amo essa música e essa letra, a letra que eu acho riquíssima. E ela traz um panorama do Brasil, segundo a construção musical e literária que só o Belchior sabia fazer. Próxima pergunta. O compositor. Já falamos de tanta gente, né, que compunha de forma maravilhosa e que compõe ainda, né? Belchior, falamos de Luiz Melodia, falamos de Zé Ramalho, Oswaldo Montenegro. Quem mais que nós falamos? De Cazuza, já foi citado aqui, Caetano Veloso. Bom, um compositor. Quem, Bia? Um compositor que você fala assim, esse aí é show. Tem muitos, né? Mas por já ter falado muito Oswaldo, que ele é sempre meu favorito, vou colocar Caetano. Eu gosto muito do estilo. Meu pai enjoou um pouco. Não, enjoou um pouco das músicas, mas eu gosto bastante do Caetano. Eu também gosto. Não é que eu enjoei de Caetano. É que eu valorizo Caetano demais, a obra. Sou um fã, e ela conheceu o Caetano por meio dos discos, das canções que eu tanto ouvia, né? Como todo, Mas eu tenho a impressão que o que foi feito é melhor do que vem sendo realizado ultimamente. Então, eu sou apegado mais àquilo que foi feito de Caetano Veloso do que às últimas ações. É isso, é diferente de Chico Buarque, que eu acho que continua sendo mais produtivo, né? E mais criativo nesse sentido que Caetano Veloso. Vamos lá, um compositor. A gente poderia falar de Nando Reis, né? Que a própria Rita Lee, né? A gente poderia falar de Arnaldo Antunes, né? Além desses todos que a gente já citou aqui. Desculpa. Você tá falando dos nossos. Você falou quem? Caetano. E você? Eu ia falar Belchior, mas aí eu vou falar com o Jorge Versilo. Ele é um ótimo compositor, ele fez álbuns incríveis onde ele pega espiritualidade, ele pega coisas da natureza e faz a gente se familiarizar, se a gente não tá familiarizado com essas coisas. Enfim, ele pega assuntos muito remotos que a gente não tem conhecimento e insere de uma forma que você sai de lá assim, cabeça. Muito bom. Eu vou ficar com o Belchior mesmo, porque eu estou nos últimos tempos respirando. Belchior. A gente vai ter um aqui, Titinho e Aninha, para a gente falar só sobre Belchior, tá bom? Então, o nosso compositor, mas fizemos homenagem a vários aqui, né? Nós falamos de Cazuza, de Arnaldo Antunes, falamos aqui de Oswaldo Montenegro, Zé Ramalho, todos esses daí. Muito bem. A obra mais recente que você teve contato, Bia e Aninha, a obra mais recente, ou uma música, ou um disco, qualquer coisa que, assim, descobri isso agora, eu não conhecia. Por um acaso encontrei ou um artista novo, ou uma música de um artista que você já conhecia, mas não conhecia a música. Enquanto isso, eu vou procurar aqui para falar para vocês. Pra mim? O não é muito recente, mas foi, né, do contexto todo que eu já conheço de MPB, acho que o mais recente, assim, da minha vida toda foi Lulu. Que eu nem sei se foi você que... Acho nem meu pai que gosta tanto, assim, de Lulu, a minha mãe que gosta bem mais de Lulu. Mas foi, assim, um dos últimos que eu lembro de parar pra escutar tudo, foi Lulu Santos. Ana, deixa eu jogar aí pra você. Então, o artista mais recente que eu escutei foi o Potiguara Bardo, né? Que ele é do Ceará e ele tem uma pegada muito com o folclore brasileiro. Então ele pega o folclore e transforma em música e ele se veste assim. E assim, é incrível as letras dele, enfim, é bem alucinógena, bem legal, achei. Bem alucinógena. Você viaja na música. Cuidado na hora de consumir.
Muito bem. Visto isto, eu quero falar de uma artista que eu conheci, que eu fiquei encantado com a obra dela, com a voz dela, Helena Badari. Eu confesso que eu não conhecia Helena Badari, e aí sugiro, se você não conhece, que você procure lá no YouTube e você vai encontrar uma multidão de interpretações de música popular brasileira na voz dessa menina linda e que canta de forma maravilhosa, Helena Badari. Essa é a obra mais recente que eu tive contato. Desculpa, me parece que a Helena já está há algum tempo aí na estrada e tem uma galera que acompanha ela, mas eu não conhecia e fiquei impressionado com a voz e a interpretação dela, que é fantástica. Se você não conhece, vai lá, procura no YouTube e você vai ter contato com uma cantora fantástica, Helena com H, Badari com I no final, tá bom? Já fiz aqui, Helena Badari, você que não me conhece, uma propaganda do seu trabalho que eu acho fantástico, tá bom? E parabéns pela produção, Helena Badari, aquilo que tem sido feito de muito boa qualidade. Um disco que você levaria para um lugar deserto. Um disco, um cantor, canções. A Bia não é de uma geração que compra disco, né? Então eu levaria um disco. Mas pode ser uma coletânea, pode ser as músicas de... Começar pela Aninha. Aninha, canções que você levaria, cantores ou cantora, quem você levaria para ouvir, o que você levaria para ouvir num lugar deserto? Te largasse num lugar que não teria nada, você ficaria lá, mas poderia ouvir continuamente uma coletânea de músicas ou de um determinado artista. Você levaria quem para esse lugar deserto, Aninha? Então, vou de álbum. Eu levaria o álbum da Marisa Monte, Coleção, que é junto com o Ivan Lins, e é incrível, é calminho, retrata muita coisa da vida, então eu levaria esse pro deserto. Bia. Eu não sei muito de álbum, né? Já nasci, os álbuns já estavam prontos. E eu escuto mais as músicas soltas, mas eu levaria todas as músicas, sem dúvida, me faria esquecer um pouco, me distrair, pensar da Rita Lee. Com certeza, me divertiria e iria ficar lá me divertindo, rindo das coisas que ela escreveu e escreve até hoje. Rita Lee. Eu levaria, porque é num tom emocional equilibrado, a coletânea de Djavan. Queria me fazer ter vontade de cantar, de dançar, de refletir, de me emocionar, de me sentir apaixonado, triste. Djavan é equilibradíssimo, né? Eu acho, e de uma capacidade musical também que é fantástica. Eu levaria uma coletânea das melhores canções do Djavan. Porque eu amo Belchior, por exemplo, eu amo Caetano, mas eles me colocariam num lugar muito comum, muito específico. Djavan não, eu estaria mais aberto, mais em contato com a musicalidade, eu acho que até mais alegre, né? Tem alguma coisa ali de um blues, alguma coisa de um jazz que envolve a música do Djavan, que também é alegre, que também faz a gente ter vontade de cantar, de assoviar, de dançar, alguma coisa mais lúdica nesse sentido. Bom, pelo menos para mim. Não canta muito, mas eu amo. Isso aqui é uma brincadeira que eu quis fazer, né? Sabe aquele cantor que tu fala assim, cara, esse cara não canta muito, né? Ou essa pessoa, essa cantora, ela não canta muito, mas eu amo. É da música popular brasileira. Eu quero logo falar o meu. Eu quero logo falar do tremendão Erasmo Carlos. Eu amo as canções. Eu amo as canções dos discos do Erasmo Carlos. Eu gosto do jeitão dele. Eu gosto das canções. Não canta nada, com todo o respeito ao Erasmo Carlos, né? Mas eu amo os discos de preferência, porque eles já são trabalhados, já toda uma edição para que a música chegue com uma qualidade sonora melhor, né? Melhorando até a voz dele. Mas eu amo Erasmo, para mim, com todo o respeito. E ao falar isso, eu não estou desmerecendo a obra de Erasmo Carlos, né? Que eu acho muito valiosa, muito importante. Não canta nada, mas eu curto muito.
Eu... Pelo mesmo motivo, assim, não é que não cante nada. Ele canta. Porém, perto, assim, do nicho dele, não tanto. Que é o que a gente já comentou sobre isso, pai, o Gilberto Gil. Eu gosto muito de Gilberto, gosto muito. As músicas dele são incríveis, mas no contexto ali ele não chega nem aos pés De um Oswaldo de um Montenegro, Oswaldo, de um de um Zé Caetano, Ramalho. de um Zé Ramalho. Então, Muito bem. Não é o dono de uma grande voz, né? Não é como uma Maria Bethânia, não é como uma Elis, né? Mas também é muito melhor que Erasmo Carlos. Tadinho do Erasmo. Mas eu gosto muito dele, né? Viva o Erasmo Carlos, o tremendão. Aninha, não canta muito, mas você curte bastante. Zélia Duca. Ela não canta muito. Eu concordo. E só tem uma música que estourou mesmo. Mas eu gosto dela. Tudo bem. Olha, tô junto com a Aninha. É isso aí. Zélia Duncan não canta muito e eu não gosto. Desculpa. Não gosto muito, acho que é meio chato. Mas tudo bem. É questão de gosto, né? E a gente respeita. Mas eu concordo que também não canta muito a Zélia Duncan. Melhor que a original ou melhor que o original. Sabe aquela canção que você fala assim, caramba, na voz dele, na voz dela, ficou melhor do que no original? Então pensa aí, Bia, pensa aí, Aninha. Eu já tenho. Já tem, Aninha? Já. Então, aquela canção que você fala assim, caramba, na voz dessa pessoa ficou melhor do que no original, né? Fala aí, Aninha. Segundo o Sol, a Cássia cantando. Melhor do que o Nando cantando. Certeza. Nando Reis é um desses que não canta muito, mas eu gosto demais do Nando Reis. Mas eu vou, enquanto a Bia está procurando, eu vou botar todas as canções que a Cássia Eller regravou, por exemplo, da Legião Urbana. Todas as canções que ela gravou do Nando Reis. Todas com Cássia Eller ficou melhor. Sempre. Cássia Eller tinha capacidade de tornar aquela primeira gravação algo menor comparada com a sua interpretação. Então, todas que a Cássia Eller gravou. Cássia Eller gravando Alcione, melhor que Alcione. Cássia Eller gravando Legião, melhor que Legião. Cássia Eller, fantástica, fantástica Cássia Eller. Todas que ela regravou tiveram uma interpretação especial pela voz dela, né? Bia, pode pular. posso pular? Pode, então, então vou te dar uma dica. Que a gente, Não, me fala. acho que você me perguntou, Aninha, né? Todo mundo conhece Sozinho na voz de Caetano Veloso, verdade, né? É do Peninha. Peninha. É. Muito melhor na voz do Caetano. Todo mundo conhece essa e gosta da voz do Caetano. Alguns ainda dizem assim, a minha música preferida do Caetano é Sozinho, mas não é do Caetano. Outro dia eu estava falando isso em casa, né, com a Bia. Todo mundo fala, a minha música preferida, mas não é do Caetano, é do Peninha, né? É verdade. Muito bem, estamos terminando, chegando ao final do Titinho E de hoje sobre música popular brasileira. E a nossa última pergunta. Eu poderia ter falado da Helena Badari nessa canção, nessa última pergunta. Mas já falei, então não serve para mim, não serve mais a Helena Badari. Nem todo mundo conhece, não é assim, estouradão, popularzão, mas você gosta muito, tá bom? Então, eu inseri essa pergunta porque outro dia eu estava conversando com a Aninha e lembrando na época do Sem Censura, eu não vou falar o que é ela, quem vai dizer quem é, né? Mas eu já sei qual é a resposta dela. Falando na época do Sem Censura, que o programa da TV Cultura, TVE, era dirigido pela a Leda Nagli, não, pela Lúcia Leme, muito mais antigo que a Leda Nagli, né? E a Lúcia Leme, na época da minha adolescência, juventude, que dirigia o Sem Censura. E eu vi muitos artistas que hoje são conhecidos, como a própria... Oh, Jesus!
Aquela gauchinha de cabelo curtinho, olhos claros. Hã? Daqui a pouco a gente lembra dela, tá bom? Daqui a pouco eu lembro dela. Que gravou um disco com músicas de criança. Daqui a pouco eu lembro o nome dela, tá bom? Você já está assistindo aí, você está lembrando dela, vai aí já botando. É esse nome, daqui a pouco eu falo o nome dela. Cabelo curtinho, pintou já cabelo de preto, cabelo de louro, cabelo curtinho, olhos claros. Bom, eu lembro ela chegando no Rio de Janeiro, fazendo um show com músicas de Roberto Carlos. E aí depois ela. Nada ficou no lugar. Adriana Calcanhoto. Maravilhosa. Eu lembro da Adriana Calcanhoto chegando no Rio de Janeiro para fazer um show só com canções do Roberto Carlos. E por que eu estou falando disso? Porque o artista que a Aninha vai falar, eu lembro dele da mesma forma, chegando no Rio de Janeiro, né? Com o jeitinho dele e tal. Não, é Bahia não, é Minas Gerais. Minas Gerais, chegando no Rio de Janeiro para fazer um show muito pacato, assim, muito quietinho, né? Explicando o nome dele, lá no Sem Censura também. Mas aí eu acho que esse já não era a Lúcia Leme, eu acho que já era a Leda Nagli. Bia, nem todo mundo conhece. Tinha que jogar pra ela. Pode você logo, então? Pode botar pra Bia. Pra você logo, já falei do Sem Censura e eu lembro já deixou já censura, meio caminho andado. Então, gente, chega a me emocionar falar, porque quando eu descobri esse cantor, ele já tinha falecido recentemente, então, tipo, meu coração doeu, porque eu falei, nossa, descobri ele, quero muito no show. Tava lá, já não dava mais. Que é o Vanderly. Gente, ele é meu amorzinho. Ele é mineiro, era mineiro, ele porque ele chegou um tempo a morar na Bahia antes de morrer do câncer. Então, ele chegou a morar na Bahia. Então, assim, o legado que ele deixou pra filha dele, toda a trajetória que ele teve da vida, o jeitinho dele amoroso de cantar, o romantismo dele, como ele expressava nas músicas, é muito especial. Então, fica aí, Aninha, desculpa, fica aí a dica. Se você não conhece Vanderly, e o nome dele, se não me falha a memória, era Vanderly, e aí foi separado o Lee de Rita Lee, porque na hora os produtores acharam que ia ficar mais chique, né? Eu acho que o nome dele era Vanderly ou Vanderlei, mas aí que transformaram o nome dele e quiseram uma coisa mais chique, e aí separaram o Lee do Vander, então ficou Vanderly, Lee de Rita Lee, mas o nome dele não era assim, né? O nome dele era inteiro. Eu lembro ele falando exatamente o jeitinho mineiro, assim, muito pacato, mas é um baita compositor, é um baita músico, um baita cantor. Se você não conhece a obra de Vanderly, vale a dica para você ver. Nem todo mundo conhece, Nem né? todo mundo conhece. Nem todo mundo conhece, mas vale a pena conhecer Vanderly, excelente, excepcional. Fala aí, Bia. O meu vai soar estranho pra galera mais velha, porque todo mundo conhece, obviamente, mas eu fiquei assustada quando eu fui colocar. Eu tava com os amigos e fui colocar e a galera não conhecia, o pessoal jovem não conhece mesmo. Osvaldo ainda tem alguns que conhecem, Rita Lee, obviamente, todo mundo conhece, Caetano todo mundo conhece, mas Zé Ramalho não conhecem. Eu fiquei chocada, eu era a única do meu grupo que conhecia Zé Ramalho. Então, assim, dentro do meu contexto social, de idade mesmo, a galera não conhece Zé Ramalho. E é uma pena, porque Zé Ramalho, grande Zé Ramalho. Então tá bom. Como a gente vai... vou pegar a mesma linha que a Bia, tá? E vou fazer um outro apontamento que a gente não falou desse grupo, falando de música popular brasileira. Quem é da geração da Bia não conhece, mas fica aqui a dica final. Hoje não é muito popular, mas já foi a maior onda e é uma música de excelente qualidade. Clube da Esquina. Vai lá, Milton Nascimento, Lô Borges, Flávio Venturini, toda aquela galera lá do Clube da Esquina, daquele pessoal de Minas Gerais, das Minas Gerais, e vai conhecer o Clube da Esquina, vai conhecer aquela galera que está em torno do Milton Nascimento, e você vai conhecer uma música de excelente qualidade. Eu sei que para a galera da minha geração não estou falando nenhuma novidade, mas por incrível que pareça, hoje não é muito conhecido. Se você falar com os jovens o que é Clube da Esquina, o pessoal nem sabe o que é, né? Então procura
saber, se você está assistindo e não conhece o Clube da Esquina, o pessoal que está em torno do Milton Nascimento, que a gente falou, a gente poderia falar de voz, a gente poderia ter falado de Milton Nascimento, né? A voz do Brasil. E assim a gente termina Titinho E, música popular brasileira. A gente vai voltar para falar sobre alguns artistas específicos. Eu e a Aninha vamos falar sobre o Belchior. Vai ter um dia aqui para a gente falar sobre o Belchior. Essa história que é meio maluca. Um cara que lutou tanto, batalhou, se posicionou, construiu uma obra lindíssima, de letras maravilhosas, com uma filosofia, com um contato com a arte literária de forma tão rica. E de repente ele foge do contato com o público, se esconde. Parte da sua vida, na reta final, ele passa no ostracismo, se escondendo de todo mundo. Que loucura, né? Ele e a esposa, e morre assim, escondido, né? Desta forma, abdicando de viver socialmente, abdicando da sua própria obra. O artista que é incrível. Vamos falar sobre Belchior, vamos falar um pouco sobre as letras de Belchior, e vai ter um dia aqui só Titinho e Aninha e falando sobre Belchior. Tá bom, Aninha? Tá bom. E depois a Bia, por certo, vai estar em outros, que a Bia não perde uma oportunidade. Quero confessar para vocês, não queria participar comigo no início de jeito nenhum. Já falei que o quadro deveria se chamar Titinho e Bia e outros convidados, mas ela fugiu. Não. Agora ela não quer perder um. Você percebeu hoje, né, Aninha? Acho que eu sei, né? Os assuntos que eu sei. Muito bom. Vamos ter um Titinho e Bia sobre Beatles, que a Bia quer muito falar sobre Beatles, e vamos falar sobre Beatles também, tá bom? Nossa despedida, a minha despedida é agradecer você por você estar assistindo esse vídeo, pedir que você compartilhe. Nosso objetivo aqui é parar um pouquinho, bater um papo, conversar sobre os assuntos mais variados possíveis. Não somos especialistas em coisa nenhuma, não temos a pretensão em ser, é só um bate-papo, um momento de alegria, de satisfação, a gente poder estar junto aqui no meu estúdio /quarto, compartilhando sobre esses assuntos que nós gostamos de falar quando a gente se encontra, tá bom? E a gente quis compartilhar isso com você. Obrigado, não deixa de compartilhar, não deixa de dar lá o seu like e não se despede não, peraí que você vai se despedir, tá bom? Aninha, vou deixar a Bia se despedir e depois eu passo para a Aninha. A Aninha estava assim também como aconteceu com Bia, com Ágata, com Afonso, com Matheus Maciel, ficaram nervosos, mas passou, né? Bia, se despeça, por favor. É sempre um prazer estar aqui, adoro esse quadro, gosto muito de fazer e de falar. E olha que esse é um dos assuntos que eu menos sei. De todos os que a gente já fez, esse é um dos que eu menos sei, porque eu não tenho muito conhecimento. Nem chega nem perto de Ana Vitória e do meu pai. Não chega. Mas, com todo respeito. Mas foi legal, gostei muito. Legal. Muito bom. Aninha, deixa eu te dar um beijo, muito obrigado. Todo mundo sabe que eu te amo muito. Que bom que você esteve aqui conosco. Titinho e Bia e Aninha sobre música popular brasileira. A gente fala muito, eu e a Aninha, a gente fica curtindo, falando sobre as músicas, sobre as canções, sobre os cantores, sobre as cantoras. E a gente fica compartilhando as músicas. Essa música. A Aninha me apresentou música de Belchior que eu já nem lembrava mais, porque ela mergulhou fundo em Belchior, né? E passou a conhecer, passou a chamá-lo até na intimidade de Bel. De Bel, meu Bel. Muito bem, sua despedida. Ai, gente, eu nem gostei. Doeu. Nem doeu. Uma picadinha de mosquito. Então, gente, eu fiquei nervosa, mas eu adorei falar um pouco do que eu conheço, do que eu gosto. Espero voltar mais vezes. E é isso. Muito bem. Um beijo e até a próxima. Titinho E.